E muitos capoeiristas dizem que o primeiro mestre marca muito pra gente, né? Não só o jeito de jogar, mas o jeito de viver. E você é descendente do mestre Quilombo também, do mestre Sim. Senzala, né? O que eles moldaram em você que nenhuma faculdade, de certa forma, conseguiria te ensinar? Eu costumo dizer o Porque o seguinte. mestre aqui gosta de estudar, o cara tem duas graduações, né? Ah, Tem uma graduação já não é fácil, o cara fez duas, então... e vamos que vamos. A ideia é assim, eu acredito muito que hoje em dia na educação física, eu fiz a educação física numa época onde já tinha o bacharel e o licenciado, era tudo Você junto. se formou quando em Eu educação formei em física? 2002. 2002, já faz um Então você tempinho já. formou antes de mim, eu formei em 2007. Ah, Eu, então. eu comecei em 2003. Eu comecei em 99. Você tem quantos anos mais? Eu tenho Desculpa. 45. Não, você é um pouquinho mais velho. Eu só 45. comecei na capoeira antes de Começou você, antes. mas você Então é tá mais... empatado, tá tamo ali. empatado. É, então eu acredito que assim, eu tive capoeira na minha graduação de educação física. Só que a faculdade não forma capoeirista, né? O que Era, a capoeira era uma disciplina? era uma disciplina. E tinha outras lutas ou só Tinha, capoeira? na verdade era um semestre de capoeira Que legal, e um cara. semestre de lutas. Qual faculdade que foi? Eu fiz na Uninove, na Vila Maria mesmo. Que top, Tinha. cara. Eu, Professor André, me lembro lá até hoje. na minha graduação, a disciplina era lutas. E aí eram 6 meses para você discutir sobre o papel das lutas. Sim. E aí tinha. A gente abordou capoeira, inclusive o meu mestre, o professor da disciplina, me convidou para falar sobre a capoeira para minha turma, porque eu era um especialista, mas a gente não tinha capoeira como disciplina. E eu tive a oportunidade de dar aula na Unesp, e lá na Unesp tem a disciplina de capoeira. Então eu trabalhei lá um ano com os alunos, Nossa, que legal. lá em Unesp, não foi Rio Claro, Bauru, na Unesp de Bauru. E eu me realizei, cara. Me realizei, Com dando aula na certeza. disciplina, no curso de educação física. Trabalhamos várias coisas, folguedos. Inclusive, Sim. eles, a avaliação final deles, eles tinham que fazer uma apresentação de folguedos. Foi dividido em grupos. Aí, um grupo de maculelê, puxada de ré. Foi muito bom. Só que eu senti essa diferença na graduação das faculdades privadas. Porque a gente acaba não tendo tanto tempo Não. para explorar. 6 meses já não forma ninguém, Não. imagina só um como Entendeu? tema, né? E aí que eu acho que entra o papel do mestre mesmo. Eu costumo dizer pra galera que existem 5 formas de ensinar alguém. A primeira é o exemplo, a segunda é o exemplo, a terceira é o exemplo, a quarta e a quinta é o exemplo. Enche os dedos. Né? E Mestre Quilombo, ele encantou na questão do birimbau. Ele é um exímio tocador de birimbau, Mestre Quilombo, canta de uma forma, né, Ele é um característica. showman, né? O mestre Quilombo, né? Né? Negro, seu grito é como na senzala. Sempre fazia isso nos Fazer os batizados, né? batizados. Então essa parte artística dele me chamou muita atenção. Só que eu tive pouco tempo de vivência com o Mestre Quilombo, porque quando eu cheguei, ele dava aula pra gente, mas ele era o dono da academia, vamos dizer assim, mas quem puxava a aula sempre são os outros professores e tal, né? Instrutores, monitores. Isso. E o mestre Senzala, na época professor, era que puxava a aula pra gente. E aí o mestre Colombo saía muito, já tinha essa questão, né, de dar aula em outros lugares e tal, viajava muito. convite, né? E aí acabou depois ficando com o mestre Senzala. E o mestre Quilombo, então, me encantou nessa questão artística, do showman, né? Que as pessoas às vezes vinham para ver o mestre Quilombo, aquela figura dele. Ele é motorista de ônibus, né? Não sei se você já pegou ônibus com ele, mas ele tinha um cachorrinho que ele brincava, fazia um som com a boca do celular. Ele era um cara... Ele imita também, ele cantava sim. jazz, né? Ele fazia uns cantos de jazz. Meu, O cara era então, muito figura. essa é a ideia que ficou na minha cabeça, isso, né? E o mestre Senzala na questão mesmo da resiliência, de não desistir. Eu só saio da roda arrastado. Sabe aquele, né? Trabalhava o dia inteiro de motorista, chegava na academia e a gente fazia naquela época. Hoje em dia é 1 hora de aula. Naquela época eram 3 horas de aula. 3 horas. Das 2 7 horas e meia, né? das 7 às 10, rasteira no chão, né? Naquela época que o mestre falava assim, vamos fazer roda. Aí iam 3 para pegar um birimbau para não jogar com o mestre no final da aula. Um segurava a baqueta, outro caixinha. Todo mundo fugindo do mestre. Todo mundo fugindo. Então, ele me mostrou essa parte, sabe? Esse encanto do respeito. De, às vezes, quando você chega, que às vezes o seu pai faz, só te olha, você já sabe, opa, ali não dá pra ir, não. Então, essa questão a gente tem, né? A gente herdou na verdade, né? Do mestre Senzala. E eu me formei com outros
dois irmãos de capoeira, que um até você conhece bastante, que é o Kiwi e o Fabrício. Conheço. Ele é meu irmão de capoeira. E hoje também tem um mestrando Chumbo, que também se formou junto comigo. E a gente continua aí. O Kiwi tá na Irlanda agora. Que legal, cara. Né? Não sei se ele lembra de mim, Ah, mas eu com sempre certeza. encontrava com ele nas Ele vai rodas. assistir aí, ele vai... Que bacana, bati um papo com ele, sempre... A primeira vez que eu vi o Kiwi foi até engraçado. Eu era muito criança, eu devia ter uns, sei lá, 9 anos, 10 anos de idade. E meu mestre gostava muito de treinar lá no Parque do Piquiri. Ixi, ele era... E a gente treinando e tal, no finalzinho fizemos uma roda e aí chegou o Kiwi, mano. A gente se matando pra fazer uns mortais simples, ele chegando com aqueles Ele mortais sempre foi- maravilhosos. A gente, nossa, quem é esse cara? Foi... E aí eu sempre encontrava com ele nos eventos, eu não tenho amizade, assim, mas sempre conversava, um cara Muito extremamente educado. Muito. E eu lembro, vamos falar do ginga acrobática aqui, mas aí eu via ele na TV com vocês, e falava, cara, o Kiwi, mano, que legal, o cara tá... Então foi a pessoa que O a Kiwi gente... foi o cara que eu vi saltar mais alto na capoeira, foi o Kiwi. Ele era um exímio Abraço, capoeirista. Kiwi. Um abraço. Abraço, Queremos você aqui, o dia que estiver no Brasil, vem bater um papo com a gente aqui no GingaCast certeza. também.